Graça e paz, amados do Senhor. Hoje nós vamos começar a ver o capítulo 9 de Apocalipse, a explicação versículo a versículo. E a gente vai estar dando com a leitura da palavra de Deus. Capítulo 9, assim diz a palavra do Senhor. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol do ar. E a fumaça vieram sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião que fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os eram como dentes de leões. E tinham couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, com muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha um rei, o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é Jaum aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi um número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e na sua cauda. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorar.
e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Amém? Amados, vamos entender aqui este terrível capítulo de número 9 do livro de Revelações. Página 60 da apostila. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nós vamos encontrar esse texto no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versos 17 e 18. Ô Vitor, o áudio está cortando, eu não sei o que é o teu áudio. O teu também está cortando. Eu vou mudar. Pode ser a internet, né? Não, minha internet até que está. Deixa eu ver aqui. Melhor agora? Melhorou. Aqui na trombeta. Vi uma estrela caída do céu na terra. Diferente das estrelas da terceira trombeta, verso 10, aqui se refere a uma entidade, a um ser consciente que recebe uma chave e abre um poço. Provavelmente trata-se do próprio Satanás, a estrela que caiu do céu. Isaías 14, 12 ao 15. Foi-lhe dada. Nós que Satanás não tem autoridade alguma. Essa lhe é dada por Deus para que ele seja usado como instrumento de juízo de Deus sobre os homens. As referências, a chave do poço do abismo é dada, já que só Cristo possui a chave da morte e do inferno. O abismo é o local onde os espíritos rebeldes, demônios, anjos caídos são para o dia do juízo. Amados, Vitor continua cortando, eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é a internet. Não, tal. Graça e paz. Graça e paz, Maione. Graça e paz, Ione. Oi. A senhora está ouvindo cortando também? Também. Meu Deus. Vamos continuar. Aqui a gente precisa entender uma coisa, né? Satanás não tem autoridade alguma, a não ser aquela que o próprio Senhor dá a ele. A chave do Cristo possui a chave do inferno e da morte, porque quando ele é crucificado, ele desce
as regiões obscuras e de lá ele já volta com a chave do poço, com a chave da morte e do inferno, porque a não tem poder para reter Cristo, tá? Quando fala aqui que o inferno é o local onde os espíritos rebeldes, demônios e anjos caídos são confinados para o dia do juízo, verdadeiramente existem príncipes que estão lá e não podem ser soltos, tal é desses demônios, tá? Mas tem um detalhe, Satanás está solto, conforme ele fala no livro de Jó, né? Conforme é falado no livro de Jó, ele vem de rodear a terra. E anjos caídos, ou seja, demônios, o acompanham, tá? Demônios, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, enquanto Jesus não voltar para o seu reinado milenar. Amém? Subiu uma fumaça como de grande fornalha. Nós temos as explicações em Lucas 16, 23 e 24, Mateus 41. Mas a gente precisa entender o seguinte, é como se um grande vulcão tivesse explodido, tá? E massa e todos os elementos químicos que são capazes de contaminar e envenenar os homens, eles serão expelidos. E desse grande abismo surgirão gafanhotos. Aqui a gente precisa entender que o literal de João é uma visão baseada naquilo que ele conhecia no século I da igreja. Tá? Mas os homens serão afligidos como uma praga de gafanhotos durante 5 meses. E esses gafanhotos, eles irão causar dano aos homens e eles sofrerão com dores laceantes. Quem já foi picado por um escorpião sabe muito bem o que é isso. Tá? Eles sofrerão durante 5 meses. E eles vão querer a morte e não vão encontrar. Né? Esses gafanhotos, geralmente são demônios. Porque eles recebem a ordem, né? Eles recebem uma ordem de causar dano a erva ou qualquer coisa verde. Eles só vão atacar os homens que não têm o selo. Ou seja, nós estamos vendo aí que nesse momento a igreja ainda está aí, porque os selados estão aí. Mas a igreja ela não está no centro do Deus. A igreja ela é separada, ela passa pela parte inicial dos 3 anos e meio e após isso, quando Jesus arrebatar a sua igreja, terão aqueles homens que não subiram junto com a igreja, mas que vão serem martirizados e estes serão os grande tribulação, né? Então a missão desses demônios é ferir os homens que não têm o selo de Deus. Os homens que não têm o selo de Deus, eles serão atormentados por 5 meses. Irão buscar a morte, mas não encontrarão.
E uma coisa interessante é que esses homens, que serão atormentados, mesmo durante todo esse ano, eles não se arrependerão das suas práticas, tá? Eles não se arrependerão de suas práticas. Eles continuarão dobrando os joelhos e cultuando ídolos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, e eles continuarão escarnecendo de Deus. Esses demônios preparados para guerrear. Amados, a gente pode até pensar da seguinte forma: poxa vida, Deus vai usar os demônios para fazer juízo? Vai. Tá? Todas as criaturas estão sujeitas à autoridade de Deus. Todas. Tudo que foi criado. Tá? Então ele vem descrevendo que nas cabeças, coroas parecendo ouro, seu rosto era como de homem, cabelo como cabelo de mulher, cabelos longos, dentes como dentes de leão, presas longas e afiadas, são seres ferozes e vorazes. A imagem descrita verdadeiramente é demoníaca. Né? Barulho da asa é de muitos cavalos, um barulho ensurdecedor. E tinham como rei, e esse exército demoníaco tem um líder, e o rei dos demônios. A gente está falando de Satanás, o anjo do abismo, que também era chamado de Abaddon e Apollyon. Ambos os termos significam destruidor, e trazem o caráter de Satanás e seus demônios, que vieram para destruir, matar e roubar. João 8,44. E o primeiro ai passou. Aí vem a sexta trombeta. Uma voz, provavelmente a voz do altar de ouro. A gente está falando aqui de algo que é mostrado a João no terceiro céu. 4 anjos atados, estavam atados, amarrados, impedidos de agir. Não se trata de anjos fiéis a Deus, pois se o fossem, não seriam amarrados. Esses anjos são anjos, são potestades do ar, são anjos terríveis, que estavam aprisionados e reservados para os tempos do juízo. O grande rio Eufrates, um dos rios provenientes do Éden, com 2.500 quilômetros de extensão. O Eufrates travou aí a... Graça e paz, Josenberg, Graça e paz. Tá me ouvindo aí, Aquino? Opa, pode continuar aí, Aquino. Deu uma travadinha. Tá travado ainda, pastor. Tá travado ainda? Tá ouvindo ele, não? Não. Então vamos nós aqui, né? Estou na reserva da reserva do reservado. Mas diga aí, Berg. Você tem alguma dúvida aí, Berg? Alguma dúvida, Ione? Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Aqui você tá sem som, ninguém tá ouvindo nada aí que você tá falando. E aí? Voltou, o som voltou, beleza. Tá. Então, o grande rio Eufrates, um dos rios provenientes do Éden, tem 2.500 quilômetros de extensão. Ele se encontra hoje no atual Iraque, e nos tempos de João marcava a fronteira oriental do Império Romano. Na antiguidade, esse rio servia como barreira natural contra os exércitos invasores, e dividia o mundo entre Ocidente e Oriente. Esse rio irá secar, tá?
para dar passagem ao exército do Oriente. $20.000 vezes 10, ou seja, 200 milhões. E eu ouvi o seu número. João certifica que o número desse exército, embora elevadíssimo, é preciso. São realmente 200 milhões de soldados. Vale lembrar aqui que no primeiro século, quando foi escrito o livro de Apocalipse, estimava-se que a população mundial era de cerca de 100 milhões de pessoas. Ou seja, quando João viu esse número, ele já sabia que não se tratava do tempo em que eles viviam. O único exército no Oriente capaz de chegar a esse número é o exército chinês, tá? População da China de mais de 2 bilhões de pessoas e tem condições de ter uma reserva para o exército de milhões de pessoas, soldados. Nessa visão, João viu e tentou descrever o que via em termos da sua época, no século I. O versículo 17 e 18 mostram que a destruição nessa guerra é causada principalmente pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, típicos de uma guerra moderna. Nos tempos do apóstolo João, as guerras eram travadas principalmente com espada, lanças e arcos. Couraça cor de fogo, né? Seriam os nossos blindados, o que as pessoas que não conhecem os jargões militares seriam os tanques de guerra. Jacinto, uma cor azul escuro, como cabeça de leão, exprime a ferocidade. Versos 18 e 19, o apóstolo Paulo talvez estivesse tentando descrever com a linguagem e conhecimentos da sua época armamento tecnológico de séculos à frente do seu tempo. Vale lembrar que a pólvora só seria descoberta 10 séculos depois de João. Se nós que vivemos nesta época, ou seja, nos dias de hoje, nos espantamos com as máquinas de destruição moderna, o quão espantado e confuso ficaria alguém do século I. Aqui a gente tem que fazer as seguintes colocações. Amados, as bombas desenvolvidas pelas grandes potências hoje, elas têm um potencial de destruição gigantesco. A descrição de João bate com helicópteros de guerra hoje, como o Apache e tantos outros, voando. O som é ensurdecedor, né? Então, a gente tem que buscar abrir a mente e entender que a visão aqui se trata dos tempos modernos, como é que de uma só vez nós vamos ter 1/3 da população extinta. Porque aqui a gente não está falando de um acontecimento que vai se desenrolar ao longo de anos. Não é uma guerra convencional. Porque numa guerra convencional, você não tem condições de matar 1.800.000 pessoas de uma vez só. É necessário que haja uma guerra nuclear para que essas pessoas morram instantaneamente, tá? E a gente vê também que as pessoas, elas não vão se arrepender do que faziam. Amados, o Espírito Santo,
que é quem tem o ministério de trazer o conhecimento da justiça, do juízo e do pecado, já não estará mais aqui. Tá? Já não estará mais aqui. E eles serão levados pelas suas concupiscências, pela sua vil ganância. E eles continuarão idólatras, continuarão sodomitas, continuarão em todas as práticas perversas que são abomináveis a Deus. A idolatria, ela traz consigo todos os tipos de pecado. Assassinato, feitiçaria, né? Feitiçaria, amada, a gente precisa compreender o seguinte. Então, vamos lá, vamos falar de feitiçaria aqui um pouco. A feitiçaria, como nós a conhecemos no Brasil, pelo menos do Sudeste para cima, tá? Nós vamos ver essa feitiçaria nas religiões de matiz africano. Então, a gente vai ver Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a gente vai ver vindo da comunidade indígena as pagelanças, a gente vai ver toda essa sorte de tipos de feitiçaria. No sul do Brasil, onde nós temos uma colonização mais europeia, tá? Onde a miscigenação com o negro não foi tão atuante, não foi tão marcante, né? Apesar de existir miscigenação lá, existe um advento vindo da Europa Ocidental que se chama Wicca, W-I-C-A, tá? Que é a bruxaria, aonde eles adoram a terra e os elementos da natureza. Eles fazem sabá, né? Que seria os sábados, noites de sábado, quando você tem o solstício. Solstício é a data da mudança da estação, né? Que é quando a prática de bruxaria se faz mais forte. Na realidade, tudo é invocação de demônios. Tudo é necromancismo. Necromancismo é consulta aos mortos, tá? Mas é importante a gente entender que existem vários tipos de feitiçaria, né? Então a gente não pode falar só macumba, candomblé, espiritismo, simpatia, astrologia, nova era, prostituição, fornicação, imoralidade, homossexualismo, adultério, furto. E tem uma nova, amados, que eu estava vendo na internet, entendeu? Que é o seguinte, na Alemanha, eles já acrescentaram mais uma letra ao LGBT que a mais, agora tem o Z. Eu vi isso aí. De zoofilia. Mais uma abominação, porque lá no livro de Levítico, né, no rol das abominações, das uniões abomináveis ao Senhor, tem lá que não se porá a mulher perante animal, porque isso é confusão. Amados, é o cumprimento de tudo. De tudo. Alguém ficou com alguma dúvida? Irmã Ione, irmão Berg? Não, fiquei não. Então, vamos seguir. Capítulo 10. Quer que eu leia aqui, né? Você não está com dor de estômago? Tô, mas dá para ler. Então, meu irmão, é você que manda. Os anjos e os 7 trovões. João come o livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto.
pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o ministério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi, e na minha boca era doce como mel. Mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Daniel 8,19. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque a visão se refere ao tempo determinado do fim. Os capítulos 10 e 11 são um intervalo, são como um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, assim como houve um intervalo entre o 6º e o 7º selo. A partir do capítulo 4, o apóstolo João passou a escrever o que via no céu. Agora ele se acha de volta à terra, descrevendo acontecimentos que passarão aqui no tempo do fim. Outro anjo forte envolto numa nuvem. A nuvem simboliza o julgamento divino. O arco-íris por cima da cabeça significa a aliança de Deus com a raça humana. O rosto era como o sol, representando a luz e a glória de Deus. Pernas, como coluna de fogo, podem representar a proteção e a direção divina. Êxodo 13, 21, fala ali de Deus zelando pelo povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Um livrinho em forma de rolo, não como os livros atuais, chamados de códice, aberto, ou seja, descoberto. Tá? Sobre a terra, quer dizer, a mensagem desse anjo afeta o mundo inteiro e alcançará toda a humanidade. Grande voz como ruge o leão, voz poderosa, com autoridade dada pelo próprio Deus. Nós vamos ver referência também a isso no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 8, e no livro do profeta Oséias, capítulo 11, verso 10. Os 7 trovões, novamente, simbologia do número 7, tipificando a perfeição. Essas 7 vozes do trovão podem ser a expressão da voz do próprio Espírito de Deus. No Salmo 29, do versículo 3 a 9, temos os 7 aspectos na voz de Deus. Primeiro aspecto, ela é poderosa. Segundo, cheia de majestade. Terceiro, quebra os cedros.
Cedros são madeiras que são muito rígidas. Se tem muito trabalho para quebrar um cedro, a voz do Senhor as despedaça. Despende as labaredas de fogo, faz tremer o deserto, faz brotar a vida. Desnuda os bosques e glorifica o seu nome. Esse faz brotar a vida aqui, amados, vamos nos lembrar de Gênesis 1. E disse Deus, faça a luz. E disse Deus. É Jesus Cristo atuando. Amém? No Apocalipse, os trovões são associados. Travou de novo aí? Aqui não tá travado. Tá sem áudio. E aí, tá me ouvindo? Tô. Não escreva. João havia recebido a ordem de escrever o que via no céu, mas agora ele está novamente na terra e recebe a ordem para não escrever o que ele havia ouvido nas 7 vozes dos 7 trovões. A revelação aqui era exclusiva para o apóstolo. Mais uma vez, amados, há coisas que não são para o nosso conhecimento, porque tudo que é para o nosso conhecimento foi revelado. Amém? O anjo levantou a mão direita, gesto que mostra o reconhecimento da soberania de Deus. Jurou, era assim que se faziam os juramentos nos tempos antigos. É só dar uma olhada lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 40, do profeta Daniel, capítulo 12, verso 7. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, o próprio eterno Deus. O mesmo que criou tudo que existe. Novamente, Deus é exaltado como Criador de todas as coisas. Que contraste com o mundo atual, que insiste em negar a existência de Deus, ou exaltá-lo como Criador, preferindo atribuir toda a complexidade da criação à mera obra do acaso. Aqui, amados, a gente tem que lembrar o seguinte, vamos falar de 2 teologias, tá? De 2 teologias não criacionistas, tá bom? A teoria do Big Bang, ou seja, uma explosão que ocorreu por acaso, deu origem ao universo. Tá? A segunda, a teoria evolucionista, ou seja, Deus não criou o homem descende de um primata. Deus não criou animais, ele criou o quê? Ovos. Dos ovos nasceram animais e esses animais evoluíram. Então, o Tiranossauro Rex virou uma galinha. Essa é a teoria da evolução, né? Então, amados, quando Deus, através de Jesus Cristo, fala haja luz, pode ter ouvido a grande explosão. Mas que para aconteça uma explosão, é necessário que haja uma reação química. Tá? E se não existia elementos químicos, porque não existia nada, da onde surgiu essa explosão? Do quê? A própria teoria em si é um troço absurdo. E isso tudo porque o homem se nega a reconhecer o Deus criador de todas as coisas.
já não haverá demora, que também pode ser traduzido assim: o prazo se cumpriu, chegou o dia da ira do Senhor. O mistério de Deus, a revelação divina que revela o propósito de Deus. Daniel capítulo 2, versos 29 e 30. Romanos 16, 25 e 26. Esse mistério ou segredo será cumprido quando o sétimo anjo estiver para tocar a sétima e última trombeta. Essa trombeta anuncia o Senhor tomando a posse completa e definitiva sobre o mundo. Alguns entendem que esse mistério foi anunciado aos profetas, seja o retorno triunfal de Cristo ao mundo ao soar a trombeta de Deus, mistério para o mundo, não para os salvos. Aqui, amados, há algumas controvérsias, né? Vamos lá. Essa trombeta anuncia o Senhor tomando a posse completa e definitiva sobre o mundo. Amados, verdadeiramente, Deus nunca deixou de ter a posse completa de toda a criação. Tá? Na realidade, nós precisamos entender que a sétima trombeta é o ponto final. É o momento em que o Senhor derrama o furor da sua ira por completo. Tá? Então, Deus sempre esteve, sempre está com o controle de todas as coisas. Todas as coisas. Nada dentro da criação de Deus acontece por acaso. Amém? Alguma dúvida com relação a isso? Vai e toma, pega o livro, toma-o e o devora. Significa assimilar completamente o conteúdo da palavra de Deus revelada, para que ela passe a fazer parte do próprio ser do apóstolo. Amados, a gente precisa entender aqui algumas coisas. Vamos falar dos apóstolos. Primeiro vamos falar dos discípulos, tá? Quando é que os discípulos vão ter o conhecimento da palavra de Deus? Isso não aconteceu durante os 3 anos de ministério de Jesus na Terra. Mas Jesus, após a sua ressurreição, quando reunido com os apóstolos, Deus, o Senhor Jesus, ele abre o entendimento da palavra aos discípulos. Porque até então, eles viam aquelas coisas, ouviam as parábolas, mas eles não tinham a compreensão total de quem era Jesus Cristo. Tanto que quando Jesus aparece aos 12, eles pensam que é um fantasma. Então, somente quando Jesus está próximo de ser assunto aos céus, que o Espírito Santo abre o entendimento das Escrituras aos apóstolos. Agora apóstolos. E, conforme o Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus determina que eles sigam para Jerusalém, aguardem em oração, para que sejam revestidos de poder. No decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o único que teve uma compreensão acerca de todas as coisas e chegou a ser arrebatado até o 3º céu foi o apóstolo Paulo.
E depois, Apocalipse, a revelação do fim de todas as coisas é dada somente ao apóstolo João. Até então, tudo que dizia respeito ao fim dos tempos se encontrava escrito no livro dos profetas e no conhecimento que os apóstolos tinham do que Jesus lhes havia falado. Amém? Alguma dúvida aí? O livro, ele é amargo ao estômago, mas na boca é doce como mel. A mensagem do julgamento divino é doce para o profeta, privilegiado em receber a palavra de Deus, mas amarga para levar àqueles que sofrerão as consequências preditas. Aqui é interessante isso aqui, porque é o seguinte: para o profeta que recebeu o conhecimento, maravilha, porque o conhecimento ele é maravilhoso, ele descortina toda uma relação que ele tinha com Jesus Cristo e ele passa a entender o porquê da vinda do Senhor Jesus, o porquê da vinda do Filho de Deus como servo sofrido, predito em Isaías, tá? Como a nova aliança predita no profeta Jeremias, né? Então, João começa a entender o porquê de todas as coisas e ele começa a compreender tudo que foi escrito desde a criação, desde o Pentateuco, até o momento da revelação de Jesus glorificado, porque ele não tinha visto ainda. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele ainda tinha a forma humana, como nós humanos somos, ele não tinha aquela visão glorificada, porque nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele se desfaz da sua glória para vir ao mundo como homem. Na visão de João, Jesus já está glorificado, ou seja, já tem a sua glória restituída. É Jesus como verdadeiramente ele é. Então João fica maravilhado. Mas essa visão, esse conhecimento, para a gente passar para pessoas que não têm o entendimento do reino de Deus, para essas pessoas é muito amargo. Falar para essas pessoas é complicado. Porque como é que você vai virar? Olha, amigão, se você não mudar o rumo da tua vida, é inferno purinho. Você precisa deixar de ser alma cebosa. Você precisa aprender a ser canal de bênção. Senão você vai para o inferno. Você fala isso para uma pessoa fora, ela vai mandar você para o inferno. Eu vou continuar aqui adorando a imagem, a estátua, né? A estátua de madeira que tem braço, mas não abraça, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Porque para o povo lá fora, ser cristão é algo assim fora do comum, fora do cabimento. Porque o cristão, segundo eles, não pode fazer nada. Quando verdadeiramente nós somos libertos para fazer tudo o que nós quisermos. Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo aquilo que é lícito convém. Experiência teve o profeta Ezequiel, que também devorou o livro que lhe foi dado, Ezequiel capítulo 2, do verso 6 ao 10. O salmista compara a palavra de Deus ao mel, Salmo 119, versículo 103. O comer do livro Aqui não deu uma travada aí? Voltou, mas tá sem áudio. E aí? Pronto, voltou. Agora, só para lembrar aí, Aquino, mais 10 minutinhos, aí tu dá um intervalo, né? Aham.
Então, amados, João, ele teve essa incumbência do próprio Senhor Jesus Cristo de revelar isso a toda a humanidade. Quando a gente fala aqui a humanidade, a gente tem que lembrar de uma só coisa, tá? Quando a humanidade tomou conhecimento através da Bíblia, tá bom? Seja na era cristã romana ou na era cristã evangélica, tá? Quando todo mundo toma conhecimento a partir da compilação, da junção de todos os livros, do cânon judeu com o cânon cristão, né? Que nós temos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o que acontece? É só a humanidade que toma conhecimento? Não. Satanás e seus anjos tomam conhecimento e sabem que agora o relógio está na contagem regressiva, tá? É por isso que Satanás está voraz e ele ruge como um leão ao seu redor para tragar aqueles que lhe derem ouvidos. Porque verdadeiramente leão nós só temos um, que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Salvador. Amados, vamos dar 10 minutos de intervalo agora, que aí a gente já entra no capítulo 11.